Graça e paz, povo de Deus. Hoje, 31 de outubro, nós vamos falar sobre Reforma Protestante. Hoje faz exatamente 503 anos Reforma Protestante. O mentor dessa reforma foi um monge agostiniano de nome Martim Lutero. Martim Lutero, apesar de sacerdote católico alemão, ele é o maior personagem dessa reforma que se estendeu por toda a Europa no século XVI. Ele contestava o poderio da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas. A infância e juventude de Martim Lutero. Ele nasceu em Eisleben, Saxônia, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. O seu pai foi um mineiro e ele viveu em um ambiente religioso de violenta austeridade, com história de demônios e feiticeiros, superstições que marcaram a sua infância. Com 16 anos, Martim Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno da advocacia, mas o largou e foi para o mosteiro agostiniano. Em 1507, ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martim Lutero visitou Roma e ficou chocado com tudo o que viu em Roma, com as orgias. Para ele, religioso, era inaceitável. Em 1512, obteve um doutorado em teologia. Nesse mesmo ano, foi eleito cônego do convento de Wittenberg. Os anos seguiram, foram dedicados às atividades pastorais e ao ensino da teologia. Enquanto isso, ele ia amadurecendo a sua doutrina sobre a justificação pela fé, da sua famosa frase extraída na Bíblia, pois o justo viverá na fé. É bem verdade se dizer que o contexto histórico, que no início desse século, no século XVI, não existia um Estado nacional alemão. A região estava dividida em vários estados, governados por príncipes, cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, ligado ao Papa. Tudo se voltava em ligação com a Igreja. Era meramente nominal. Porém, os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial. Era uma espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemãos não podiam dispensar a igreja. Eles viviam a ser lebo, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob sua tutela. Todas as taxas arrecadadas pela igreja fluíam para Roma. Com isso, a igreja enriqueceu. E justamente em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxônia. Quando chegou à região, um frade vendedor de indulgência que permitia a comutação parcial de penitência em troca do pagamento de uma soma em dinheiro. Era o seguinte: você pagava para ter uma espécie de terreno no céu. Se alguma alma de um parente estivesse no purgatório, uma espécie de purificação do mal, para que assim fizesse seu translado ao céu, se você pagasse uma certa quantia, acredite se quiser, essa pessoa era transferida do purgatório ao céu, segundo esse frade que cobrava a indulgência. Lógico que por trás tinha a ordenança papal. Revoltado com a exploração da ignorância popular feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgência e a fixou na porta da igreja. Entre tantos outros avisos, duas grandes folhas de papel. Era justamente o que ele colocou todas as 95. Era no dia 31 de outubro de 1517. Foi aí onde começou a Reforma Protestante. Em pouco tempo se tornou claro
que as teses de Lutero exprimiu os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. O Papa ordenou retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 1529, Carlos V e os príncipes católicos aprovavam um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto contra essa situação criou a denominação de protestante. Foi aí que surgiu a palavra protestante, porque muitos, através daquela lista que Lutero escreveu, das 95 teses, começaram a protestar, dizendo que não era bem assim. E aí surgiu a denominada protestantismo, que vem justamente os protestantes. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupou-se então em traduzir a Bíblia para o alemão. Em 1525, casou-se com a ex-freira Catarina von Borra, rejeitando a imposição do celibato aos clérigos, pois como monge não poderia se casar, e assim ele se recusou, buscou refúgio no príncipe, que já não estava mais aguentando pagar tanta taxa para a igreja, e assim se ocupou em traduzir a Bíblia. A forma de protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou até Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais, como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suécia, além de diversas ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, de 1545 a 1563, procederia sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de a Contra-Reforma. Martim Lutero faleceu em Eisleben, Alemanha, no castelo de Frederico I, o príncipe da Saxônia, no dia 18 de fevereiro de 1546. Nós percebemos, amados irmãos, que a vida de Martim Lutero trouxe no mundo uma grande reforma de contestação às interpretações erradas da Igreja Católica Romana, que defendia, que pregava e que induzia a salvação através das obras e não através da fé, que os humildes camponeses seriam justificados tão somente pelas obras cometidas. E nós percebemos na palavra que não era bem assim, pois o justo ele será justificado pela sua fé. Fé em quem? Fé em Deus. Então, querido, nesse dia de hoje, 31 de outubro, onde se comemora a reforma protestante, o que nós concluímos é que, de fato e de verdade, estamos precisando de uma outra reforma, pois de lá para cá não tem se melhorado muito não, pelo contrário, o que nós percebemos, irmãos, infelizmente no meio religioso cristão, é a corrupção, é a pessoa que de fato de verdade não internalizou, pois o justo viverá da fé, o justo viverá não do sol alheio, como os muitos pensam, o justo não viverá da sua forma de viver errado. Muitos pegaram essa palavra e pensam que o justo, ele viverá sem trabalho, ele viverá da contribuição dos fiéis. Essa não é a real interpretação. O justo viverá da fé. Se a pessoa que se acha na qualidade de justo, que é algo também questionável, pois a própria palavra de Deus diz que Deus, olhando para a terra, não teve nenhum justo, nenhum sequer, nem que buscasse a Deus, nenhum que o buscasse a Deus. Então, mas esse justo, segundo a palavra, ele viverá pela fé, ele viverá na sua confiança em Deus, ele viverá em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio a um momento difícil, em meio à tribulação. Esse justo viverá acreditando no Deus que se tornou carne, morreu e ressuscitou, e hoje está vivo para todo sempre.
Que nesse dia de hoje nós possamos entender, nós possamos compreender que, de fato, nós temos que viver na nossa vida em novidade de vida. Então, a reforma tem que ser dia após dia, deixando o Espírito de Deus transformar a nossa vida para que assim nós possamos viver dias melhores na presença do Senhor, em detrimento da perseguição, da luta, da prova e da dificuldade, mas não largamos a nossa fé em Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.